Não é novidade para ninguém que o Internacional está trabalhando em mais chegadas no elenco para a disputa desta temporada de 2024. Mas ainda assim, possibilidades de saídas crescem no elenco colorado. Jogadores que têm salários importantes e que têm contextos diferentes, outros semelhantes e alguns são muito importantes no elenco atual. Nesse vídeo, eu trago a lista de 7 jogadores que podem deixar o Inter nesse início de temporada 2024. As suas situações, os clubes que já procuraram e, de fato, eles vão deixar o Internacional? Existem alguns com chance grande. Eu te conto nesse vídeo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a lista de 7 jogadores que devem deixar o Internacional neste início de 2024. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Já somos 46 mil inscritos, indo o caminho dos 47 e quem sabe chegar aí no próximo mês a 50 mil inscritos aqui no canal. Então já dá tua força deixando o like, te inscrevendo e ativando o sininho das notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de kto.com, a minha casa de apostas e que pode ser a sua também. Entra lá no site kto.com e aproveita que tem muitas barbadas. O site passou por uma reformulação, tá melhor do que já estava antes, do que já era antes, e tu aproveita no primeiro depósito o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Bom, rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer, como eu disse, a lista de 7 jogadores que podem e alguns devem deixar o Internacional nas próximas semanas, nessa janela de transferências, e alguns a ideia da direção é que saiam mesmo, por alguns motivos. Não estão rendendo, tecnicamente dentro de campo, uma boa parte desses atletas. Até posso afirmar aqui que esses nomes, nenhum tá rendendo desde o final da temporada passada, do ano de 2023 ainda, e também não começaram o 2024 com tudo até esse presente momento. Eu quero começar aqui na lista com, e eu vou puxar lá de cima para baixo, por posição. Em relação a goleiros, Kehler, que tem contrato com o Internacional até 2026, não tem o seu futuro definido. O Inter queria liberar o jogador, recebeu propostas de empréstimo do Juventude e do América Mineiro, mas acabou não rolando o negócio por conta da vontade do jogador em ficar no Internacional. Com o problema que o Rocher tem nas costelas, ainda está se recuperando, não deve voltar, por exemplo, para o jogo do sábado contra o Ipiranga do Beira-Rio. O Ivan, que é o seu reserva imediato, teve uma lesão importante no joelho. O Kehler está ganhando de novo, eu não sei se eu posso chamar como importância, mas ele vai lá, é importante nesse momento. Sem os seus 2 primeiros goleiros, Rocher e Ivan, o Antony ganhando oportunidade como titular e mostra o porquê o Inter queria negociar o Kehler, porque ele seria, num contexto normal, talvez o 3º goleiro, como foi no ano passado, e ele se tornou o 4º. O Antony subiu na hierarquia e está acima do Kehler. Ele tem contrato até 2026. O Inter quer negociar, mas também vai depender da vontade do goleiro, que quando veio o Juventude América, não quis deixar do Internacional. Ainda no sistema defensivo, lateral esquerdo, Tauelara, que teoricamente ganharia um protagonismo e uma importância, porque o Dalbert rescindiu em dezembro, não ficou no Inter, e só tem o René para a posição. O Inter está buscando um lateral esquerdo e já buscaria, mesmo que o Tauelara estivesse integrado ao elenco profissional nesse momento, para ter alguém, se não à altura, para disputar a vaga e quem sabe até ser o titular e o René ser a reposição. Era a ideia do Inter e é a ideia do Internacional nesse momento. Mas tinha uma brecha para o Tauelara ganhar uma ascensão, um jogador que se destacou muito na base do Internacional, subiu para o profissional e até o presente momento também não correspondeu. Tauelara nem está integrado ao elenco profissional, ele tem treinado em Alvorada porque ele se apresentou 4,5 kg acima do peso. Ele já saiu para as férias acima do peso, teve esse problema e tem esse problema com a balança e também alguns problemas extracampo que fazem com que o Inter queira negociar o Tauelara. É jogador que tem até um certo cartaz, é jovem, tem contrato até 2025 no Inter e jogou, por exemplo, os últimos Jogos Pan-Americanos na seleção olímpica. Agora ele não foi convocado pelo Ramon Menezes para o pré-olímpico na Venezuela, mas ainda é um jogador que pode ter um mercado interessante. Indo para o meio de campo, eu quero começar aqui por Gabriel
Gabriel Ruffi, volante do Inter, que renovou recentemente o contrato. No finalzinho do ano passado, o Gabriel renovou o seu contrato. O Inter, com a venda do Johnny, busca um primeiro volante. Tem uma negociação aí que não tá conseguindo fechar, que é pelo Thiago Maia. Tinha o Fernando, que quase chegou, e a ideia do Inter era ter o Fernando do Sevilha e o Thiago Maia do Flamengo no elenco. E aí, o Internacional liberaria um dos seus primeiros volantes. O Gabriel não tem mais aquela importância que ele tinha dentro de campo. Fora de campo, ele ainda é muito líder, ainda tem uma ótima relação com todos no clube, mas desde que ele teve a lesão lá em 2022, quando ele voltou, ele já se tornou reserva. O Gabriel era o primeiro volante, o Johnny era o segundo. O Johnny evoluiu muito como segundo volante ao lado do Gabriel. Aí o Gabriel tem a lesão, fica 8, 9 meses fora dos gramados, voltou no meio do ano passado, o Johnny vira primeiro, agora é vendido e o Inter tá buscando mais um jogador para essa função. Não se descarta negociar o Gabriel. Clubes como Botafogo e Cruzeiro fizeram contato recentemente, no final de dezembro e início de janeiro, por esse jogador e a sua situação não está definida. Pode ser que ele acabe ficando, tá? E aí eu diria que os 3 primeiros nomes, Kehler deve deixar o Inter, senão agora no meio da temporada. Tauelara, o Inter quer liberar agora, quer achar um clube agora pro Tauelara, e o Gabriel pode ser que acabe ficando. Outro nome que pode ser que acabe ficando é o Carlos de Pena, volante uruguaio que tem contrato com o Inter até dezembro de 2025, teve contatos recentes, mas também preferiu ficar. Ele acredita que ele pode retomar protagonismo que ele teve com o Mano Menezes quanto técnico lá em 22, foi titular grande parte da temporada depois que chegou do futebol da Ucrânia, dentro daquela normativa da FIFA, acabou ficando em definitivo, o Inter comprando o jogador. O Depena pode acabar ficando no Inter, ele tem ainda assim como o Gabriel uma importância para o elenco, tem uma ótima relação com todos nos bastidores e pode acabar ficando. Um nome que deve sim deixar o Inter é o Gustavo Campanharo, também volante, que tem contrato até dezembro, veio do futebol da Turquia para o Internacional. Esse sim, é terceira, quarta opção na sua função e é bem provável que o Inter libere. Aliás, o Inter vai querer liberar. A questão é aparecer um clube e negociar com o Gustavo Campanharo. E pra gente fechar, eu quero falar aqui da situação do Luiz Adriano e do Pedro Henrique. Mas antes disso, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para aqui, dá essa força, chegando aos 47 mil inscritos em busca dos 50 mil. Então deixa o like, te inscreve, ativa o sininho, indica esse conteúdo e o canal para amigos, família, grupos de WhatsApp, pode mandar à vontade, enfim. Quero falar do Luiz Adriano. Ele tem contrato com o Inter até o mês de junho. Ele veio naquela viagem do presidente para a Alemanha e depois para a Turquia para contratar o Arangues, o Ener Valencia também, e ele acaba firmando um pré-contrato, consegue a liberação na Turquia para a chegada do Luiz Adriano, que veio para ser o reserva do Ener Valencia, titular até o meio do ano, até a chegada do Ener Valencia, e depois seria o reserva, a reposição para o Ener. O Luiz Adriano não aconteceu, pessoal. Todo mundo sabe, o Luiz Adriano tem uma bela história com o Inter, aquele gol contra o Al-Ahly na semifinal do Mundial em 2006, mas não rendeu o que o Inter esperava. O Inter tá bem decepcionado com o Luiz Adriano já de 2023 para cá. Agora ele perdeu um gol feito contra o São Luís em Ijuí nesse último meio de semana e o Inter quer negociar ele agora. Tá esperando aparecer um clube interessado no Luiz Adriano agora. Se não, vai levando o Luiz Adriano até o meio do ano e aí não vai renovar com o Luiz Adriano, mas o Inter tem muito respeito e carinho pela história dele, mas sabe e se decepcionou bastante com o que ele não aconteceu aqui. O outro nome é o Pedro Henrique, que teve até recentemente, eu trouxe em primeira mão aqui no canal, a proposta e a recusa do Inter para a proposta do Al-Riyad, dos Emirados Árabes, time que é dirigido por Odair Helman. O Pedro Henrique tem contrato com o Inter até dezembro de 25. Ele quer ficar, quer tentar retomar o seu espaço, mas o Inter topa negociar o jogador. Tem que ver se vai aparecer uma nova oferta por ele. Ele é um atleta que não é mais aquele ponta que foi a forma que o Inter buscou ele na Turquia. Hoje ele é um atacante de área, teve até uma divergência porque ele prefere jogar pelo lado, o Kudê prefere que ele jogue dentro da área. Ele jogou assim contra o São Luís, ao lado do próprio Luiz Adriano no último meio de semana, mas o Inter gostaria de negociar o Pedro Henrique. Ele tem um salário na casa do R$500 mil, tá? É um jogador que não é mais aquele titular indiscutível, como foi em determinado momento em 22, naquele Campeonato Gaúcho de 23 que ele foi o artilheiro, e o Inter tá topando liberar o Pedro Henrique. Não evoluiu nenhuma negociação.
Teve a proposta do Al Riyad, ele preferiu ficar. O Inter achou os valores da proposta também baixos, apesar de ter topado conversar naquele momento. E por hora, o Pedro Henrique fica no Beira-Rio. Grandes possibilidades desses 7 nomes, essa lista de 7 nomes que eu trouxe para vocês, é o Kehler, o Tauolara, o Campanharo e o Luiz Adriano. Depena, Gabriel e Pedro Henrique podem acabar ficando nessa temporada de 2024. O que tu acha sobre isso? Tem outro nome que tu gostaria que saísse do Inter? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!